Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 90 minutos de notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Olá, bom dia, meus amigos da Rádio Bandeirantes, meus amigos e minhas amigas, depois do Zé Paulo. Nós estamos começando aqui o 90 minutos na RB. 10 horas e 34 minutos aqui a Rádio Bandeirantes. O Agostinho Teixeira, tem muita gente achando que a República não devia ter sido proclamada. Você acha isso ou não? Não, acho que tinha que ser... Eu esperava mais da República, né? Ah, bom. Mas acho que Ela ainda... tinha que ser proclamada, mas não desse jeito. Não foi exatamente o que prometeram pra gente, né, Datena? 10h34 da República Federativa do Brasil. Não pode ser. Bem, porque a nossa Constituição nasceu de um causuísmo desgraçado, feito por políticos daquela época, diferente de outros países, cuja Constituição foi feita por notáveis, né? Não que não haja políticos notáveis, a gente tem muito mais político vagabundo do que político notável, acho que desde aquela época. Então os caras ficam pensando, mas será que valeu a pena programar a República? Será que deu certo ou não? Então, 10h34 da República Federativa do Brasil, Dom Bertrand, Maria, José, Pio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga, de Orleans e Bragança. Bisneto da Princesa Isabel, trineto do último imperador brasileiro, Dom Pedro II, e terceiro na linha de sucessão, caso o país ainda fosse uma monarquia, e autoproclamado príncipe imperial do Brasil, que tem 76 anos e mora numa casa alugada no Pacaembu. Diferente desses outros caras que moram em Mangaratiba, roubando dinheiro do povo, moram, não sei, Leblon, moram em mansões aqui em São Paulo e daí por diante, né? Brasil afora. Dom Bertrand, é um prazer falar com o senhor. Bom dia. Também. O senhor acha que hoje haveria condição de ser instalada a monarquia de novo no Brasil ou não? Quer dizer, o que é certo é que o Brasil deu certo na República, e não há ninguém que diga hoje que a República que diga de boca cheia que a República deu certo. Pelo contrário, as pessoas começam a perguntar: valeu a pena a República? E se comparar com o resto do mundo, se vê que os países mais ricos, têm mais alto índice de desenvolvimento humano, etc., são todos monarquias. O senhor, então, é favorável à volta da monarquia no Brasil? Com certeza. Eu não acho que já, agora, amanhã, mas o quanto antes. Porque nós temos que o Brasil está sendo depenado pela República. O que nós vimos atualmente, o Brasil foi saqueado completamente. E ainda continua uma situação de uma instabilidade que deixa a todos os brasileiros muito aflitos, muito preocupados e muito incertos com a nação futura. Isso inibe os negócios, inibe a iniciativa privada, paralisa todas as obras de infraestrutura e é uma tragédia para o país. Hoje, no Brasil, como é que funcionaria o regime imperial? O que deveria ser feito, no caso da restauração, é atualizar a Constituição de 1824, que foi certamente a melhor Constituição que nós tivemos. Algumas pessoas podem dizer que é uma Constituição muito antiga. Os Estados Unidos é de 1776, a Argentina é de 1853. Quer dizer, o fato de ser antiga não quer dizer que será má. O que é preciso, em alguns pontos, atualizá-la em função das circunstâncias do mundo atual. Mas não há professor de direito constitucional, por mais republicano que seja, e não reconheça que foi a melhor Constituição que nós tivemos na nossa história. Essa Constituição estabelecia um regime monárquico, mas é uma monarquia parlamentar. E havia um parlamentarismo que realmente funcionou. Os partidos se alternavam. No governo. É o que eu ia perguntar. Que tipo de parlamentarismo seria o ideal nesse caso? Seria como foi em tempo de Dom Pedro II, em que os partidos se alternavam regularmente de acordo com os votos da maioria. Isso todos os historiadores reconhecem. Isso garantiu ao nosso país o mais longo período de estabilidade constitucional, garantiu sua integridade, garantiu o seu progresso, e nós estamos em vários pontos na ponta do progresso. Basta dizer que o Brasil foi o segundo país do mundo a ter uma rede telefônica, foi o segundo país do mundo a ter um selo postal, foi o primeiro cabo submarino que nos ligava à Europa, era nosso.
No tempo da monarquia, eles construíam 800 quilômetros de ferrovias por ano. Com a República, nós temos uma tragédia atual da rede ferroviária que só tem encolhido e que não funciona. Hoje, qual é a monarquia que serviria de parâmetro para o Brasil, Dom Bertrand? Eu acho que não se deveria fazer novamente o erro que foi feito em 1889, em que o Brasil proclamou a República e servilmente copiou o modelo norte-americano. E isso não deu certo aqui. O que deveria ser feito? Vamos ver o que deu certo na nossa história, vamos procurar aperfeiçoá-lo, adaptá-lo às circunstâncias modernas e projetar esse futuro. O filósofo Sócrates, o grego, uma vez os gregos perguntaram, isso antes de Cristo, os gregos perguntaram a ele, o que nós devemos fazer para voltarmos a sermos felizes? Sócrates respondeu com aquela simplicidade de um bom filósofo, façam aquilo que faziam quando eram felizes. E é o que muitos brasileiros começam a se perguntar. Nós fomos felizes na monarquia. Com a República, é uma sequência de golpe de Estado, tragédia, de suicídio de presidente, impeachment, de corrupção, etc. O próprio Rui Barbosa, que foi quem redigiu o decreto de proclamação da República, algum tempo depois, arrependido, passou a ser um dos grandes críticos da República. E ele dizia que na monarquia, o parlamento era uma escola de estadistas. Na República, transformou-se numa praça de negócios. Eu não sei o que ele diria hoje. O senhor citou Sócrates e a Grécia Antiga. Foi na Grécia que surgiu a democracia. O senhor não acha importante o povo escolher o chefe de Estado? Não é importante para o senhor o povo continuar a escolher o chefe de Estado, já que o senhor citou Sócrates, né? Exatamente na Grécia foi onde surgiu a democracia. Para o senhor não é importante o povo escolher o chefe de Estado? Acontece que o povo não escolhe, vamos ser francos, o povo na República não escolhe absolutamente nada. O máximo que nós fazemos numa eleição presidencial é optar entre 2 ou 3 alternativas que os partidos que dominam a situação nos apresentam. E essas alternativas custam milhões à nação. Acaba sendo muito mais uma plutocracia do que uma democracia. O povo não escolhe absolutamente nada. Essa é a realidade. Mesmo nos Estados Unidos. Quem ganhou a eleição? Um bilionário. O senhor costuma dizer que, pelo menos pelo que eu pesquisei, que os Estados Unidos cometeram um erro histórico de não optar pela monarquia. Então vem a pergunta, né? A democracia americana, um sistema liberal, a representação que foi legitimada por eleições, o seu republicanismo, não é um regime que funciona bem lá nos Estados Unidos? Ele não funciona tão bem assim, porque a maioria do povo americano não vota nas eleições. Não se interessa. E o país está dividido. Cada eleição, o país está dividido. O país está rachado em 2. Compare isso com a estabilidade da Inglaterra, em que o país está unido em torno da rainha e no qual o povo escolhe o chefe de governo, que é uma coisa que precisa distinguir. É o que é um chefe de governo e o que é um chefe de Estado. Existe questão de Estado e questão de governo. E é o que havia na monarquia no Brasil. Havia o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo e o poder moderador. O legislativo era eleito bicameral, a Câmara dos Deputados e o Senado. O poder judiciário gozava da tríplice garantia que devem ter todos os juízes, que é a sua vitaliciedade, irremovibilidade e não se pode diminuir seus vencimentos. O poder executivo era exercido através do primeiro-ministro, que era escolhido entre o partido que tinha maioria. E o que era o poder moderador? O poder moderador está muito bem definido no artigo 97 da Constituição de 1824, em que diz que o poder moderador é uma atribuição pessoal do imperador que visa a harmonização dos demais poderes em função do bem supremo da nação. E foi isso que garantiu exatamente à nossa pátria esse período de estabilidade incomparável que nós gozamos durante todo o segundo reinado. Não há um brasileiro que não diga, que não reconheça que o melhor chefe de Estado que nós já tivemos na nossa história foi Dom Pedro II. Dom Bertrand,
Me permita fazer uma pergunta para o senhor. O senhor Pois falou não. da monarquia, né? O senhor Sei. disse que a monarquia no mundo mostra melhor resultado do que a democracia. Sim. Mas não é Não bem é que a verdade. não. Pois Não não. me engano aí. Pois não. A monarquia não é o contrário da democracia. A monarquia garante a autêntica democracia. Então, que a república, né? O senhor disse que os resultados da monarquia são melhores do que a república Então, como melhor, regra. inclusive do ponto de vista democrático. Mais ou menos, né, Dom Bertrand? Em países ricos, de fato, a monarquia parece que dá uma qualidade de vida boa para a população. Mas o senhor pega outros casos, Omã, por exemplo, Tailândia. Estou lendo Não, aqui mas Tonga, por exemplo. Tonga. Aí é diferente, mas eu vou não vai comparar o Brasil com Tonga. Não, mas pelo amor então, de Deus. então, não, eu concordo, mas é que não é a monarquia que garante por si a qualidade de vida da população. Mas ajuda Não, isso. Agostinho, você vai desculpar, Porque mas aí não dá para comparar o Brasil com esse país que você citou. Não dá, mas. Realmente não dá. Não, mas Não, é que não. o regime por si só. Não, tudo tem um espaço. Eu estou falando aqui dos Estados Unidos, que eu acho que o Brasil pode um dia chegar próximo do que é os Estados Unidos pelos recursos que tem, pelas condições que tem. Existem regimes monárquicos que não são monárquicos, eles são ditatoriais. Acima de Exato, tudo, exatamente, né? é Porque isso. da monarquia o que deve funcionar, o que o Dom Bertrand está falando, na verdade é um parlamentarismo que representaria os interesses da nação. Mas a pergunta que se faz necessária aqui não é essa, é realmente o parâmetro de comparação não é o melhor possível. Não, é que a monarquia né? por si só não garante. Ela Eu não por estou si... dizendo que eu sou, ô Agostinho, eu não estou dizendo que eu sou monárquico. Ela não garante por si só, mas o que o Dom Bertrand falou, e ficou bem claro, é que um parlamentarismo bem executado garantiria o regime monárquico. A monarquia já foi rejeitada, pelos eleitores brasileiros. Os eleitores brasileiros estavam mal informados, Dom Bertrand? Não, a primeira coisa é o seguinte, a respeito da monarquia, a monarquia garante essa estabilidade, porque o parlamentarismo só é autêntico quando tem um chefe de Estado que seja suprapartidário e que respeite a vontade do povo. Veja no caso de Portugal ou da França, que aconteceu alguns anos atrás, que é quando tem o chefe de Estado de um partido e o chefe de governo é de outro partido. E durante todo esse período, há uma pugna contínua entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Ao passo que nas monarquias, isso não existe. Porque o chefe de Estado tem uma posição suprapartidária e que garante exatamente essa continuidade da nação. Agora, com relação aos países monárquicos, eu vou dar um exemplo de países muito mais novos do que nós, que estão entre os 10 países mais alto IDH do mundo, que são a Nova Zelândia e a Austrália. Mas eu fiz uma pergunta para o senhor, que eu acho que é importante. Já foi feito o plebiscito para saber se a monarquia seria... Tá certo, tá bom. Os eleitores rejeitaram a monarquia. O senhor acha que eles estavam mal informados? Completamente mal informados. Por quê? Porque nós tivemos, se houve um grupo político que teve os seus direitos cassados durante 99 anos, fomos nós. O decreto de proclamação da República, redigido por Rui Barbosa, que depois, como eu disse, foi um grande crítico do regime republicano, previa no seu artigo 7º uma consulta popular para saber se os brasileiros queriam de fato a República ou não. O decreto dizia provisoriamente proclamada a República. Só que, logo depois da proclamação da República, os republicanos que tomaram poder mano militar viram que eles não tinham apoio popular. E aí, no dia 23 de dezembro de 1889, o decreto número 85A, que pôs os monarquistas fora da lei. Os cariocas, que gostam por apelido em tudo, chamaram esse decreto Colher. E nós ficamos fora da lei, não podíamos fazer propaganda monárquica durante 99 anos. Só depois disso, quando na última constituinte, meu irmão, que é o chefe da Casa Imperial, mandou uma carta a todos os constituintes, mostrando o absurdo que havia no momento de abertura política, que dava abertura liberdade para os comunistas, para os socialistas, para todo mundo, mantinha no anteprojeto de Constituição essa cláusula pétrea que proibia toda e qualquer atividade monárquica. Quando esse artigo da Constituição, da atual Constituição, foi votado, que estava no anteprojeto, todos os partidos, menos dois, votaram pela derogação desse artigo.
E a partir do dia 3 de 8 de 1988 é que nós passamos a ter liberdade. Só votaram a favor da manutenção dessa cláusula que não mantinha fora da lei 2 partidos, o PT e o PCdoB. Todos os outros partidos, até o PCB, hoje o PPS, votou para a derrogação desse artigo. Bom, mas quando houve a convocação plebiscito, nós não tínhamos quadros, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Apesar disso, nós tivemos 13% dos votos válidos. Com uma outra característica. Em todos os debates em que havia igualdade de condições durante esse período preparatório ao plebiscito, fazia-se depois um plebiscito simulado e vencia a monarquia. Quer dizer, se tivesse havido a possibilidade de uma campanha de esclarecimento à altura da gravidade da eleição que ia ser tomada, o resultado teria sido completamente outro. Ok. Como é que o senhor vê o combate à corrupção no Brasil, Dom Bertrand? Eu vejo com certo alívio, porque tinha que combater. O Brasil foi saqueado por um partido. Aliás, saqueado um partido que, por trás do qual uma ideologia em que eles queriam fazer do partido do Brasil um país socialista. Eu tenho declarações do chefe da Casa Civil do primeiro governo Lula, o Dirceu. Enquanto ele tomou posse, ele disse claramente: nosso programa é um partido para 30 anos de poder para fazer do Brasil um país socialista. E tem declarações do Lula também, no jornal É do País de Madrid, em que ele diz a mesma coisa, que nosso objetivo é fazer do Brasil um país socialista. Olha, cuidado, Dom Bertrand, porque o Lula está descendo o cacete em todo mundo. Cuidado, hein? Está descendo o cacete ele está descendo o cacete na imprensa, da justiça. Parece que o Lula inventou o Brasil, ou descobriu o Brasil. Parece que o presidente Lula chegou aqui antes do Cabral, porque ele está descendo o cacete em todo mundo aí. Só tome cuidado, hein, Dom Bertrand. A única coisa que posso dizer é que nunca antes nesse país, o país foi saqueado como no período do Lula, né? Pelo jeito, do jeito que está aí, não tem muito o que contradizer o senhor, não. Não só o Lula, mas também outros partidos e muita gente meteu a mão no dinheiro do povo, né, Dom Bertrand? Porque eu tô quase apoiando a monarquia, que não é por nada, não. Eu tô quase virando monarquista. Pensa um pouquinho, não virei mais ainda. Eu não sei, a monarquia, diga uma coisa, a monarquia ela tá na ilegalidade ou não mais? Não está mais. Hoje é totalmente legal. Eu não estou arriscado a ser preso dizendo isso, não. Tá tranquilo. Porque para ter esse monte de cara que meteu o país nessa situação que nós estamos hoje, eu prefiro o rei. Eu vou virar monarquista. O senhor pode contar comigo aí. Mas continuando sobre isso, né? Esse combate à corrupção que o senhor ia falando aí do PT, do Lula, que saquearam o país, continuando sobre o combate à corrupção. Depois eu tenho uma pergunta sobre o que o senhor faria no governo, por exemplo, essas reformas da Previdência, CLT, o que o senhor acha disso aí? Essas reformas são absolutamente indispensáveis, porque no mundo inteiro o estado de bem-estar social, como de um regime, no sistema socialista que está previsto, não funciona. Ou só uma reforma da Previdência que seja de tal forma que a Previdência corresponda às reais necessidades do país e não um sistema atual, ou o Brasil não sustenta. Dinheiro não estica, não adianta. Não vai haver dinheiro para pagar. Era preciso fazer a mesma coisa com a reforma trabalhista. O Brasil tem uma legislação trabalhista absolutamente absurda. Basta comparar o número de ações trabalhistas que houve no ano passado. Enquanto os Estados Unidos, durante um ano, tem 75 mil ações trabalhistas, no Brasil nós temos 3 milhões de ações trabalhistas. E o custo da justiça do trabalho foi de 18 bilhões de reais. E quanto os que moveram ações receberam uma indenização de cerca de 8 bilhões. Quer dizer, a justiça do trabalho custou quase 2,5 vezes mais do que resultou das causas trabalhistas. Agora, vamos continuar com esses absurdos? Estão sangrando a nação? Quem é que paga isso? É o povo. Nós temos a maior carga tributária do planeta. Veja a questão dos remédios. Enquanto no mundo inteiro a média de impostos do remédio é 8,5%, no Brasil é 31%. Isso é justo? Tem razão.
Questão tributária, você trabalha mais de 6 meses por um governo, você não sabe para onde está indo o dinheiro. Se você soubesse que aquele tijolinho que você está pagando aí fosse para a construção de uma ponte ou de um hospital, tudo bem. Só que você paga uma grana desgraçada, trabalha para o Estado que não te dá nada de volta. Você não tem absolutamente nada. Dependendo do sistema público de saúde, você morre. O sistema público de educação é uma droga. Você não tem nada de volta. Nisso o senhor tem razão. Não. De verdade, o senhor acredita que a monarquia possa ser restaurada no Brasil? E quem poderia ser o rei, Dom Bertrand? Na realidade, o herdeiro trono é meu irmão, o príncipe Dom Luís. O senhor acha que iria aceitar, falando sério, o senhor acha que iria aceitar essa bucha, Dom Bertrand? O problema é que o Brasil é muito rico e o povo brasileiro é muito bom. O povo brasileiro está farto dessa roubalheira e o povo brasileiro está à espera da restauração do regime que volte a transformar no Brasil numa grande família com um ensino comum a realizar. O que é uma nação? Uma nação, fundamentalmente, é uma grande família com um ensino comum a realizar. E não é uma cama de batalha, disputas de interesses e rixas de partidos que brigam entre si e com isso paralisa a nação. Eu achei interessante, né, que do seu próprio nome há uma linhagem aí de reis e rainhas, uma linhagem de séculos, né? Como é que e depois vendo aqui a sua biografia, o senhor mora numa casa de aluguel no Pacaembu, uma pessoa tão importante como o senhor, de uma história tão importante quanto o senhor, por que o senhor mora de aluguel aí no Pacaembu? Porque para mim é mais cômodo, uma casa muito cômoda, graças a Deus. E prefiro isso a ter que, enfim, uma série de circunstâncias me facilitam as coisas. Essa é a realidade. De fato, é o seguinte, nós nunca tivemos uma fortuna, porque a República, quando se implantou, confiscou todos os bens da família. Meu pai, quando voltou do exílio, veio com a roupa do corpo, praticamente. O senhor chegou a propor fazer leilões de algumas peças ou não? Não, quem está fazendo leilões de umas peças é um primo meu. O que o senhor acha disso? Eu não faria, porque eu tenho muito apego às peças que eu tenho, que meu irmão tem, que são peças do tempo de Dom Pedro II e que foram da família imperial. Mas ele tem a propriedade privada dele, ele pode fazer o que bem entende. Dom Bertrand, eu não sei se o senhor tem mais alguma colocação, mas foi muito legal conversar com o senhor, foi uma honra conversar com o senhor, faz parte da nossa história. O Brasil autêntico, o Brasil real, o Brasil que trabalha, é um colosso. Basta ver o resultado do agronegócio. O Brasil alimenta praticamente 1/5 da população do mundo. O Brasil produz alimentos para 1.500.000 pessoas, e 500 milhões de pessoas. A população do mundo é cerca de 7 bilhões. Quer dizer, esse é o Brasil autêntico. Não é um Brasil que se briga nessa brigaria da política, da corrupção, do Lava Jato, etc. O Lava Jato, aliás, está procurando sanear isso. Mas o Brasil autêntico, a prova disso, que o Brasil está sobrevivendo a esse saque. Não fosse o Brasil um potencial fabuloso e um povo efetivamente trabalhador, pacífico, bondoso, o Brasil teria quebrado. Gostaria de uma revolução sangrenta, baderna na rua, como está na Venezuela, etc. Não, o Brasil está tranquilo. Ninguém quer revolução social. O Brasil quer ter condições de trabalhar. Isso foi feita uma pesquisa pela Fundação Perseu Abramo, que é do PT, cujo resultado foi interessantíssimo. Nas periferias de São Paulo, o povo disse, não queremos o Estado, nós queremos possibilidade de progredir, de realizar a nossa vocação, de criar a nossa empresa, de vencer na vida. Dom Bertrand, uma prova de sanidade do povo extraordinária. Correto. Dom Bertrand, independente de voltar à monarquia ou não, não é? O senhor acredita realmente nisso, mas o senhor vê nomes capazes de representarem um presidente da República que salve esse país ou não? Nós temos alguns políticos que são honrados, etc. Mas são exceções. O senhor tem um nome, por exemplo? Não, aí é preciso ver um pouco, ouvir a nação, etc. E no regime parlamentar,
Aí sim deveria surgir lideranças autênticas em partidos verdadeiramente honestos e não sistemas que vivem de maracutais de todo gênero. O senhor tem razão na maioria das coisas que o senhor falou, viu? O país realmente está entregue a pessoas que arrebentaram com a nossa condição e o Brasil só sobrevive, as instituições só sobrevivem pela grandeza do povo que tem. Isso me parece que é uma coisa lógica, absoluta. O povo sobrevive de uma maneira muito difícil nesse Brasil, deveria ter uma vida muito mais fácil, mas infelizmente pela corrupção, pela improbidade que agora a gente está vendo do tamanho que ela é e talvez ainda não tenha noção do fundo do poço, mas mesmo assim o país só sobrevive pela grandeza do seu povo. Foi uma honra falar com o senhor, Dom Bertrand. Muito gosto de falar consigo também e parabéns pelo seu programa. Muito obrigado, 10 horas e 59 minutos, o Agostinho Teixeira. Diga aí, Datena. Você tá com a coroa na mão aí ou não? A minha mãe? Não. Não, você está com a coroa na mão. Ah, não. O que você entendeu? Não entendeu? A coroa achei que era minha mãe, assim, um jeito carinhoso de chamar minha mãe. Eu jamais brincaria com a sua mãe, Agostinho. Não, mas ouvindo o Dom Bertrand, eu fico com a impressão, assim, de que é uma pessoa bem intencionada, de bem mesmo, que deseja o melhor para o país, patriota ao extremo, e patriota não que torce para a seleção só nas Copas do Mundo, mas patriota que realmente imagina algo melhor para o nosso país. Era isso que acho que isso que a gente precisa, desse espírito, seja na monarquia, irmão, seja na república. Eu acho que o grande detalhe é que ninguém quer reinstaurar a monarquia no Brasil, a não ser o Dom Bertrand e alguns monarquistas. Existem alguns monarquistas. Mas o objetivo da entrevista foi mais ou menos reviver a nossa história, né? Porque os caras diziam que na época do Império a situação era terrível, porque só o imperador mandava e daí por diante. Né? E essa república que nós temos hoje aí é uma república de uma democracia doente. Essa é a grande realidade, onde tem uma roubalheira desenfreada, desgraçada, numa situação complicadíssima. E há alguns regimes monárquicos que sobreviveram ao tempo por uma adaptação, né, com força muito grande do parlamentarismo. Acho que acontece na Suécia, acontece na Inglaterra. O rei não manda nada, mas tem lá o primeiro-ministro que sustenta-se numa condição de fazer o bem para o povo. Aqui, para continuar desse jeito aqui, onde há um parlamentarismo disfarçado e barato, né, para continuar com essas barganhas e corrupções, não sei onde é que nós vamos parar. Tomara que a gente pare em algum lugar legal. Essa aqui é a Rádio Bandeirantes, mas o Dom Bertrand falou um monte de verdade aí também, né, Agostinho? Foi, lógico que foi. Não, a leitura que ele faz do caminho que a gente traçou aqui, né, de onde chegamos, é uma leitura perfeita, que de fato há poucas opções, a perspectiva não é nada animadora, que não há nomes, né, para nos representar. Essa leitura que ele faz é precisa, perfeita mesmo.